Minha missão é tornar você um policial. Por isso, nosso canal é focado em resultados. Na aula de hoje, teremos questões de legislação de trânsito especial PRF. E se você não me conhece, meu nome é Lili Florner e sou a criadora do método QR2 de estudo por questões. Acesse a descrição para conhecer o curso de elite e o clube para a área policial. Mas se você não puder investir, não tem problema. Se inscreva no canal do YouTube e entre no nosso Telegram. Também temos o Instagram para estudo gratuito. Os links estão na descrição desse vídeo. Clique no sininho e ative as notificações. Se puder, deixe um like e um comentário. Qual tema você quer ver no próximo vídeo? Ufa, vamos à aula! FUNRIO, Policial Rodoviário Federal, 2009. É assegurada ao pedestre a utilização dos passeios ou passagens apropriadas das vias urbanas e dos acostamentos das vias rurais para circulação, podendo a autoridade competente permitir a utilização de parte da calçada para outros fins, desde que não seja prejudicial ao fluxo de pedestres. Em relação aos pedestres e aos condutores de veículos não motorizados, é correto afirmar que o ciclista desmontado empurrando a bicicleta equipara-se ao pedestre em direitos e deveres. Item correto. Conforme CTB, artigo 68, parágrafo 1º, o ciclista desmontado empurrando a bicicleta equipara-se ao pedestre em direitos e deveres. FCC, assistente de trânsito DETRAN 2018. No tocante ao uso de luzes em veículos, o condutor deve manter acesas, à noite, as luzes de posição quando o veículo estiver parado para fins de embarque ou desembarque de passageiros. Item correto, CTB, artigo 40. O uso de luzes em veículo obedecerá às seguintes determinações. Inciso 7. O condutor manterá acesas à noite as luzes de posição, quando o veículo estiver parado para fins de embarque ou desembarque de passageiros e quando o veículo estiver parado para fins de carga ou descarga de mercadorias. Sesgran Rio, motorista 2018. Senhor X, ao efetuar a ultrapassagem, deverá indicar nos termos do Código de Trânsito Brasileiro com antecedência a manobra pretendida, acionando a luz indicadora de direção do veículo ou por meio de gesto indicativo de buzina. Item errado, CTB, artigo 29. O trânsito de veículos nas vias terrestres abertas à circulação obedecerá às seguintes normas, inciso 11. Todo condutor, ao efetuar a ultrapassagem, deverá, a linha A, indicar com antecedência a manobra pretendida, acionando a luz indicadora de direção do veículo ou por meio de gesto convencional de braço. Sesgran Rio, motorista 2018. Nos termos do Código de Trânsito Brasileiro, quando uma pista de rolamento comportar várias faixas de circulação no mesmo sentido, são as da direita as destinadas ao deslocamento dos veículos mais lentos e de maior porte. Item correto, CTB, artigo 29. O trânsito de veículos nas vias terrestres abertas à circulação obedecerá às seguintes normas. Inciso 4. Quando uma pista de rolamento comportar várias faixas de circulação no mesmo sentido, são as da direita destinadas ao deslocamento dos veículos mais lentos e de maior porte, quando não houver faixa especial a eles destinada, e as da esquerda destinadas à ultrapassagem ao deslocamento dos veículos de maior velocidade. Sesgran Rio, motorista 2018. Nos termos do Código de Trânsito Brasileiro, o condutor não poderá ultrapassar veículos em vias com duplo sentido de direção e pista única, nos trechos em curvas e em aclives e nas passagens de nível. Item errado, Código de Trânsito Brasileiro, artigo 32.
O condutor não poderá ultrapassar veículos em vias com duplo sentido de direção e pista única, nos trechos em curvas e em aclives sem visibilidade suficiente, nas passagens de nível, nas pontes e viadutos e nas travessias de pedestres, exceto quando houver sinalização permitindo a ultrapassagem. Observação: havendo sinalização permitido, a ultrapassagem nesses trechos será possível. Sesgran Rio, motorista 2018. No que diz respeito à preferência de passagem, quando dois ou mais veículos passam por fluxos que se cruzam, a regra geral é que terá a preferência o que vier pela dianteira do condutor. Item errado, CTB, artigo 29, inciso 3. Quando veículos transitando por fluxos que se cruzem se aproximarem de local não sinalizado, terá preferência de passagem, a linha A, no caso de apenas um fluxo ser proveniente de rodovia, aquele que estiver circulando por ela. B, no caso de rotatória, aquele que estiver circulando por ela. C, nos demais casos, o que vier pela direita do condutor. IDECAN, soldado operador e condutor viaturas 2017. O condutor não poderá ultrapassar veículos em vias com duplo sentido de direção e pista única, nos trechos em curvas e em aclives sem visibilidade suficiente, nas passagens de nível, nas pontes e viadutos e nas travessias de pedestres, exceto quando houver sinalização permitindo a ultrapassagem. Item correto, CTB, artigo 32. O condutor não poderá ultrapassar veículos em vias com duplo sentido de direção e pista única, nos trechos em curvas e em aclives sem visibilidade suficiente, nas passagens de nível, nas pontes e viadutos e nas travessias de pedestres, exceto quando houver sinalização permitindo a ultrapassagem. IDECAN, soldado operador e condutor viaturas 2017. Antes de colocar o veículo em circulação nas vias públicas, o condutor deverá verificar a existência e as boas condições de funcionamento dos equipamentos de uso obrigatório, bem como assegurar-se da existência de combustível suficiente para chegar ao local de destino. Item correto, CTB, artigo 27. Antes de colocar o veículo em circulação nas vias públicas, o condutor deverá verificar a existência e as boas condições de funcionamento dos equipamentos de uso obrigatório, bem como assegurar-se da existência de combustível suficiente para chegar ao local de destino. IDECAN, soldado operador e condutor viaturas 2017. O condutor deverá, a todo momento, ter domínio de seu veículo, dirigindo-o com atenção e cuidados indispensáveis à segurança do trânsito. Item correto, CTB, artigo 28. O condutor deverá, a todo momento, ter domínio de seu veículo, dirigindo-o com atenção e cuidados indispensáveis à segurança do trânsito. IDECAN, soldado operador e condutor viaturas 2017. Sobre as normas gerais de circulação e conduta previstas no Código de Trânsito Brasileiro, julgue os itens a seguir. Entende-se por deslocamento lateral a transposição de faixas, movimentos de conversão à direita, à esquerda, exceto retornos. Item errado. Entende-se por deslocamento lateral a transposição de faixas, movimentos de conversão à direita, movimentos de conversão à esquerda, retornos. CTB, artigo 35, parágrafo único. Consuplan, Técnico Judiciário 2017. Sobre as normas gerais de circulação e conduta presentes no CTB, é correto afirmar que o condutor não poderá ultrapassar veículos em vias com duplo sentido de direção e pista única, nos trechos em curvas e em aclives sem visibilidade suficiente, nas passagens de nível, nas pontes e viadutos e nas travessias de pedestres,
em nenhuma hipótese. Item errado, CTB, artigo 32. O condutor não poderá ultrapassar veículos em vias com duplo sentido de direção e pista única, nos trechos em curvas e em aclives sem visibilidade suficiente, nas passagens de nível, nas pontes e viadutos e nas travessias de pedestres, exceto quando houver sinalização permitindo a ultrapassagem. Consulplan Técnico Judiciário, TRF, 2017. Sobre as normas gerais de circulação e conduta presentes no CTB, é correto afirmar que os veículos mais lentos, quando em fila, deverão manter proximidade suficiente entre si para não permitir que veículos que os ultrapassem possam se intercalar na fila, pois, nestes casos, a ultrapassagem não é permitida. Item errado, CTB, artigo 30, parágrafo único. Os veículos mais lentos, quando em fila, deverão manter distância suficiente entre si para permitir que veículos que os ultrapassem possam se intercalar na fila com segurança. Consulplan Técnico Judiciário, TRF 2017. Sobre as normas gerais de circulação e conduta presentes no CTB, é correto afirmar que, respeitadas as normas de circulação e conduta estabelecidos no CTB, em ordem decrescente, os veículos de menor porte serão sempre responsáveis pela segurança dos maiores, os não motorizados pelos motorizados e juntos pela incolumidade dos pedestres. Item errado, CTB, artigo 29. O trânsito de veículos nas vias terrestres abertas à circulação obedecerá às seguintes normas. Parágrafo 2º. Respeitadas as normas de circulação e conduta estabelecidas neste artigo, em ordem decrescente, os veículos de maior porte serão sempre responsáveis pela segurança dos menores, os motorizados pelos não motorizados e juntos pela incolumidade dos pedestres. CESP, Policial Rodoviário Federal, 2019. A Polícia Rodoviária Federal integra o Sistema Nacional de Trânsito, competindo-lhe, no âmbito das rodovias e estradas federais, implementar as medidas da Política Nacional de Segurança e Educação de Trânsito. Item correto. Código de Trânsito Brasileiro, Lei nº 9.503, de 97, artigo 20, inciso 8. Compete à Polícia Rodoviária Federal, no âmbito das rodovias e estradas federais, implementar as medidas da Política Nacional de Segurança e Educação de Trânsito. CESP-Sebrasp, Policial Rodoviário Federal, 2019. Com relação ao Sistema Nacional de Trânsito, julgue os seguintes itens. O CONTRAN é o órgão máximo executivo de trânsito da União, cabendo a coordenação máxima do Sistema Nacional de Trânsito ao Departamento Nacional de Trânsito, DENATRAN. Item errado. O Departamento Nacional de Trânsito, DENATRAN, é o órgão máximo executivo de trânsito da União, cabendo a coordenação máxima do Sistema Nacional de Trânsito ao CONTRAN. CESP-Sebrasp, Policial Rodoviário Federal, 2013. Com base na legislação da PRF, julgue os itens que se seguem. Compete à PRF o patrulhamento das rodovias federais privatizadas, mesmo tendo havido, com o processo de concessão, a transferência a particulares das atividades administrativas referentes aos trechos terceirizados. Item correto, CTB, artigo 20, inciso 2º. Compete ao PRF, no âmbito das rodovias e estradas federais, realizar o patrulhamento ostensivo
executando operações relacionadas com a segurança pública com o objetivo de preservar a ordem, incolumidade das pessoas, o patrimônio da União e o de terceiros. Observação: as rodovias federais, com ou sem concessão, terão sempre a PRF fiscalizando a via. Se a rodovia não é concedida, a atuação da PRF e do DENIT, cada um com suas competências. Se a rodovia é concedida, o DENIT não atua mais e entra a concessionária, que no caso é a ANTT. A PRF continua seu trabalho normalmente. CESP-SEBRASP, Policial Rodoviário Federal, 2008. As câmaras temáticas, órgãos técnicos vinculados ao CONTRAN, são integradas por especialistas e têm como objetivo estudar e oferecer sugestões e embasamento técnico sobre assuntos específicos para decisões daquele colegiado. Item correto. CTB, artigo 13. As câmaras temáticas são órgãos técnicos criados pelo CONTRAN, integradas por especialistas e têm como objetivo estudar e oferecer sugestões e embasamento técnico sobre assuntos específicos para decisões daquele colegiado. CESP-SEBRASP, Policial Rodoviário Federal, 2008. Compõe o SNT, o CONTRAN, os Conselhos Estaduais de Trânsito, CETRAN, e o Conselho de Trânsito do Distrito Federal, CONTRANDIF, os órgãos e entidades executivos de trânsito da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, os órgãos e entidades executivos rodoviários da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, a PRF, as polícias militares dos Estados e do Distrito Federal e as juntas administrativas de recursos de infrações. Item correto, CONTRAN, ok? CETRAN e CONTRANDIF, ok? Órgãos e entidades executivos de trânsito da União, Estados, Distrito Federal e municípios, ok? Órgãos e entidades executivos rodoviários da União, Estados, Distrito Federal e municípios, ok? PRF, ok? Polícias militares dos Estados e do Distrito Federal, ok? E juntas administrativas de recursos de infrações, ok? CESP-SEBRASP, Policial Rodoviário Federal, 2008. O SNT é o conjunto de órgãos e entidades da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios que tem por finalidade o exercício das atividades de planejamento, administração, normatização, pesquisa, registro e licenciamento de veículos, formação, habilitação e reciclagem de condutores, educação, engenharia, operação do sistema viário, policiamento, fiscalização, julgamento de infrações e de recursos e aplicação de penalidades. Item correto. Esse é o conceito de Sistema Nacional de Trânsito presente no artigo 5º do CTB. CESP-SEBRASP, Policial Rodoviário Federal, 2008. Julgue os itens subsequentes com respeito ao SNT. Os órgãos e entidades componentes do SNT respondem, no âmbito das respectivas competências, objetivamente por danos causados aos cidadãos em virtude de ação, omissão ou erro na execução e manutenção de programas, projetos e serviços que garantam o exercício do direito do trânsito seguro. Item correto, CTB, artigo 1º, parágrafo 3º. Os órgãos e entidades pertencentes ao SNT respondem objetivamente por danos causados por ação e omissão de seus agentes. Observação: o CTB não cita nada a respeito de ser ou não independente de dolo ou culpa. Você quer ser um estudante de alta performance e conseguir os melhores resultados na carreira policial? Entre na descrição desse vídeo e conheça o nosso curso.